Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 1 da revista Atualidade Cristã. E neste terceiro trimestre, isso mesmo, iniciando mais um trimestre, traz como tema Aprendendo com as Parábolas de Jesus. O comentarista da revista é o pastor Denival Lopes Penha, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 1, Jesus usou parábolas como método pedagógico. Essa lição aborda a eficácia das parábolas para facilitar a exposição de assuntos, alguns deles até bem complexos, por parte de Jesus Cristo, para que a sua doutrina fosse compreendida pelos seus seguidores. Jesus prestou informações esclarecedoras sobre o uso de parábolas. Criou metáforas carregadas de teologia e utilizou figuras de linguagem como meio de comunicação. Reflexões sobre o uso de parábolas por Jesus. A eficácia no despertar da atenção. Jesus utilizou parábolas com o propósito de prender a atenção dos ouvintes em sua mensagem, em sua comunicação. Jesus foi um teólogo metafórico em vez de um teólogo conceitual. Esse foi o seu método usual de criar sentido de atração inicial para a sua mensagem, parábolas e ações dramáticas, e não mediante a lógica e razão. A metáfora, por exemplo. Jesus usou metáfora, uma figura de linguagem, na qual se compara um ser ou uma coisa a outra. Nessas metáforas, Jesus apresenta uma teologia tão séria que se mostra como um verdadeiro teólogo metafórico. O foco de Jesus no uso da metáfora. Jesus usa metáfora nos seus ensinos como sendo uma prática em que o comunicador fica à vontade para comparar uma coisa a outra e assim atrair e alcançar pessoas simples para elas entenderem verdades profundas da sua palavra. Jesus dirigia seu convite para todas as classes de pessoas e o objetivo era levar a compreensão das boas novas de salvação a cada uma dessas pessoas. Metáforas carregadas de teologia autêntica. Contextualização da mensagem. Destaca-se na pedagogia de Jesus que, sendo ele o difusor do mais importante assunto que já se pregou debaixo do céu, que é a mensagem do amor de Deus para com a salvação dos pecadores, escolhe para continuar a difusão dessa mensagem homens simples e alguns até indoutos. A contextualização estava tão presente que o seu precursor, João Batista, também utilizou a mesma linha metafórica dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Deserto aqui nessa passagem não é uma região geográfica, e sim corações ressequidos e sobrecarregados que precisavam se preparar para receber o reino de Deus. Pedro utilizou metáfora também. Pedro responde aos membros do Sinédrio usando uma metáfora, dizendo que Deus ressuscitou a Jesus e o fez a pedra angular de esquina. Jesus se apresentou como a rocha sobre a qual estava edificada a sua igreja. Essa metáfora ficou gravada na mente de Pedro como verdade inconfundível sobre o fundamento da igreja, na qual Jesus Cristo aplica para si a resistência da rocha para a edificação da sua igreja. Jesus se fez entender. Usando metáforas em suas parábolas, Jesus Cristo se fez entender não como uma rocha sagrada em algum ponto geográfico da terra que devesse ser adorada. Jesus preservou a mensagem de que ele mesmo dissera à mulher samaritana de que nem o monte em Samaria, nem o templo em Jerusalém eram lugares santificados, exclusivos para adoração, pois como o Espírito Santo é, Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e principalmente em qualquer lugar. Figuras de linguagem como meio de compreensão. Paulo e o entendimento da mensagem. Quem fala pode ser o mais alto nível
como foi no caso de Jesus Cristo. Porém, se a mensagem não alcançar a compreensão do destinatário, o pecador, todo esforço se tornará inócuo. Paulo disse que se não falar de modo que o coração do ouvinte seja alcançado, revelando o segredo do pecado, o objetivo de levá-lo ao arrependimento e ao consequente perdão para a salvação, não será atingido o alvo, né? Jesus e Herodes. Jesus recebeu uns fariseus, mensageiros de Herodes, que lhe disseram: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus imediatamente respondeu por meio de uma metáfora: ide e dizei àquela raposa: eis que expulso o demônio e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumá-lo. Segundo alguns estudiosos, eram comuns entre os romanos e judeus chamar alguém de raposa para indicar uma pessoa astuciosa. Jesus, o mestre. Segundo o dicionário, mestre é o homem que ensina. Nicodemos, mestre em Israel, reconheceu Jesus Cristo como tal, mas também os simples e rústicos pescadores o conheceram assim também. Em nenhuma outra parte da Bíblia Sagrada, a vitalidade, a relevância e a utilidade dos ensinamentos do Mestre Jesus se mostram tão claros quanto nas parábolas. Jesus foi mestre por excelência na criação de histórias. E nada pode ser mais atraente ou instigante do que uma boa história. A estratégia de Jesus de usar parábolas para facilitar a compreensão da sua mensagem pelos ouvintes foi planejada, foi plenamente proveitosa, pois até mesmo quando falava em meio a multidões, ele queria tratar alguns assuntos de conhecimento exclusivo para seus discípulos, servia-se de parábolas. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 1. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118 Lotear, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.